Então, vamos Isso. retomar Já tá a gravando. gravação e a gente vai abrir o nosso PowerPoint aqui, compartilhando com vocês. Espero que todos estejam vendo. Talvez vai chegando o pessoal aí ao longo dos próximos minutos, mas eu vou respeitar o horário e vou, primeiramente, os primeiros minutos, fazer uma retomada do que a gente viu basicamente na primeira aula, incluindo também um vídeo que a Mora Cecília pediu para que a gente pudesse compartilhar com vocês também, que faz parte do que a gente falou na aula passada, para ficar mais esclarecido o tema, mais lúdico da forma com um vídeo, apesar de eu também colocar para vocês aqui no PowerPoint, vocês vão receber depois, também a parte descritiva do que o vídeo fala, com mais detalhes. A gente precisa, então, tomar todo o tempo da aula para isso. Na aula anterior, uma das coisas que a gente havia falado era que um dos princípios que o sábio da época, que a gente chama da época helenista, da época quando a Grécia chega em Israel, o Cohen da época, um dos últimos homens da grande assembleia, que era o Shimon HaTzadik, ele falou sobre uma das coisas que eram importantes, ou talvez um dos pilares, que era o assunto ligado a... Deixa eu só desativar o som aqui das pessoas, porque tem algum som aí atrás, isso para não atrapalhar a gravação, e vocês poderem me escutar. Ele falava sobre 3 pilares: o pilar da Torá, da Avodá e da Gemilut Hassadim, do estudo da Torá, do serviço, do trabalho, o trabalho do coração, a oração, o trabalho do templo, e da beneficência, dos atos de caridade, de justiça social, que a gente pode traduzir Gemilut Hassadim, tanto como também tzedakah, como também atos de beneficência. Como isso é colocado na prática? Como esses ensinamentos, Mishnah, são aqueles ensinamentos que a gente falou na aula anterior, como isso é colocado na prática? Então, vocês conhecem isso talvez de outras fontes, que também a Bíblia cita. O povo judeu tem um dos mandamentos bíblicos no Velho Testamento, né, na parte do Pentateuco, que fala sobre a importância de ensinar ao teu filho, né? Veshinantam levaner, você vai inculcar, você vai ensinar repetidamente a teu filho, né? O que você vai ensinar para o teu filho? A tradição, os ensinamentos bíblicos. Então, desde longa data, o povo judeu se preocupou muito com o assunto de escola, de educação. Então, casas de estudos foram criadas ao longo de séculos, milênios. A gente pode citar, pelo menos arqueologicamente, temos 2.000 anos de achados arqueológicos, entre eles casas de estudos, sejam Batei Midrash, Beit Midrash, quer dizer, casa de estudo, o que hoje a gente chama quase igual uma sinagoga. Na época do templo não tinha exatamente sinagogas, tinham casa de estudos, porque a sinagoga era algo que não tinha uma centralidade do povo judeu quando tinha o templo. Depois que o templo é destruído, as sinagogas passam a tomar peso. Então, tinham casas de estudos ao longo dos mais de 2.000 anos, onde os sábios eles se dedicavam ao estudo, mas não largavam a sua profissão, ou seja, o seu sustento. Muitos sábios tinham uma profissão específica. Se a gente pega na Idade Média, Maimônides, que era um médico, teólogo, filósofo, mas era um médico. Então, quando ele podia se dedicar só aos estudos, porque o irmão sustentava ele se dedicou só aos estudos. Mas quando o irmão morre, ele passa a ser um que corre atrás do trabalho, do sustento, e ao mesmo tempo continua também escrevendo, traduzindo, comentando, produzindo uma literatura maravilhosa. Isso na Idade Média. Temos outros casos, o famoso Urash, comentarista bíblico, que ele tinha uma vinícola, e a gente citando aqui na parte da Mishnah, temos vários desses sábios. Vamos falar hoje de Hillel e Shammai, que eram também pessoas que trabalhavam com profissões liberais, sendo que nunca isso abriu mão do seu momento de estudo. Pelo contrário, trabalhavam o necessário para comer e a maior parte do tempo estudavam. Então, a produção de escolas, de casas, de academias, de estudos, isso é algo que tem já milênios dentro da comunidade judaica. Isso se vê nos dias de hoje também. Cada comunidade, por onde quer que eles criem suas instituições, sua comunidade, uma das instituições básicas que eles vão colocar é uma casa de estudos. Sinagoga, que muitas vezes, como eu falei, elas não existiam na época do templo, existiam lugares, as rezas individuais. Com a destruição do templo passaram a criar casas de orações,
que às vezes elas estavam conjuntas com as casas de estudos, nem sempre, às vezes eram separadas instituições, e hoje em dia é algo que se pode colocar assim como a característica de uma comunidade. Quando uma pessoa viaja para qualquer país do mundo e quer visitar a comunidade judaica, uma das coisas que ele vai visitar é a sinagoga. A sinagoga é a casa da oração, onde de todos os tamanhos, não obrigatoriamente precisa ser alguma coisa maravilhosa de obra, mas é um lugar, um espaço para se rezar, e muitas vezes, quando a comunidade não tem posses, é uma sala de uma escola, por exemplo, ou até mesmo um abrigo de um prédio, ou seja, as pessoas num condomínio pegam uma sala, um quarto e transformam isso numa sinagoga, como tem hoje em hotéis, como tem até em hospitais, até no aeroporto, uma sala para sinagoga, como tem em muitos lugares. Eu tive na Turquia, então você tem uma sala para mesquita dentro do aeroporto. A mesma coisa tem em muitos lugares uma sinagoga, um espaço para as pessoas fazerem seu momento de oração, de reflexão. E o terceiro ponto que a gente tinha falado era de Gemilut Hassadim, atos de benevolência. A gente tem muitas e muitas ONGs dentro da comunidade judaica, e não só na comunidade judaica, no mundo aberto. A gente também vê muitas ações de atos de beneficência que os próprios judeus da comunidade fazem isso em benefício para toda a sociedade aberta. Um exemplo é onde a gente está agora falando. A gente está falando dentro de um espaço que é da Unibis. A Unibis é um espaço que é da comunidade judaica criado para a sociedade aberta paulista e até brasileira em geral, com todos os tipos de serviços de caridade, beneficência e atendimento para todos os tipos. Então, ONGs de todas as origens ao longo de mais de 2.000 anos. Quando a gente pode ver na prática isso nos dias de hoje, com bolsas de estudo para pessoas carentes, casa para idosos, para órfãos, alimentos com todos os tipos de para terceira idade, para pessoas pobres, roupas, empréstimos, uma coisa que é chamada Gemar. Gemar, em hebraico, é as iniciais, o acróstico da palavra Gemilut Hassadim, que é o que a gente fala de beneficência. Isso é uma coisa tão curiosa, para vocês entenderem como isso funciona. Por exemplo, aqui em Israel, muitos prédios, imagina, um prédio, 10 andares, eles colocam um gemar do prédio. O que é um gemar do prédio? Imagina uma família que tem aqui crianças, e aí no meio da noite acabou as fraldas, ou a criança perdeu a chupeta. Não tem como sair agora meia-noite, 1 da manhã, sair para procurar uma chupeta ou uma fralda. Aqui a cultura de Israel é diferente do Brasil, que tem uma farmácia em cada esquina, né? Aqui não tem essa realidade de farmácia em cada esquina. O preço do remédio é quase que metade, 1/3, 1/5 do Brasil, porque não é público, é estatal, mas se encontram dentro das Kupat-Holim, dentro dos planos de saúde. Então não tem farmácia em qualquer esquina. Então uma farmácia que vende uma chupeta, meia-noite a família não tem onde comprar uma chupeta. Então tem um gmar no prédio, vai ter um armário onde lá vai ter todos os tipos de serviços que você retira e depois você compra e recoloca de novo, repõe. Então tem fralda, tem mamadeira, tem qualquer coisa, ou seja, existem serviços que são de dar uma beneficência para as pessoas. E isso que eu dei um exemplo é um exemplo mínimo. Tem livros de Gmar para todas as cidades em Jerusalém, cidades de Petah Tikva, ou em Bnei Brak, ou outras mais, onde tem um serviço de beneficência para as pessoas que são carentes momentaneamente, ou seja, eu preciso de uma ajuda naquele momento. Ou seja, por exemplo, a pessoa casou e os móveis que ela encomendou, a fábrica atrasou. Então, pega um emprestado cama, pega um emprestado armário, pega emprestado tudo, um empréstimo de um banco e depois devolve de um banco de empréstimos que tem da comunidade. Coisas para deficientes ou carência de saúde, por exemplo. Alguém quebrou uma perna, Deus nos livre, ou engessou, torceu, o que for. Ele não precisa comprar uma muleta, nem uma cadeira de roda. Ele tem ONGs que emprestam. No máximo, você deixa um depósito de $50 para caso perdeu, roubou, não devolveu. Mas depois você devolveu a cadeira de roda ou a muleta, você leva o seu dinheiro de volta. São ONGs que dão assistência social para todos os tipos. Então, isso é um gemar. Isso é parte do princípio que já há 2.000 anos educa-se dentro da comunidade judaica, e isso é colocado em prática, não somente para a comunidade judaica, mas para a comunidade aberta também. Aqui em Israel é muito comum isso. E dentro desse assunto de fazer caridade, o Maimônides, como a gente citou antes, ele tem uma explicação que ele traz, e o vídeo que a Mora Cecília mandou, eu vou mostrar para vocês, é um vídeo de 7 minutinhos. Ele traz a história sobre como a gente pode interpretar, entender esses 8 níveis que são de caridade. Espero que toque aqui o vídeo. Vamos fazer a nossa aplicação aqui.
Vejam, vamos vocês se vai funcionar. Ó, vai funcionar. Agora vamos tentar passar ele mais rápido, só essa primeira parte. Essa primeira parte, esses primeiros minutos aqui, é o que eu falei, uma família, por exemplo, que tem alguma carência, etc. Então, a sociedade judaica em si, a comunidade vai procurar de todas as formas ajudar, né? Isso é uma forma de ajudar. Está em português. Opa, perdão. Está sem o som. Está sem o som? Espera aí. Ai, como é que... O som não está chegando aí? Agora está chegando ou não? Está com som ou sem som, Morá? Sem som. Sem som? Agora. Espera aí. Ouvindo agora? Acho que sim. Não. Marcelo, você tem que entrar na configuração do Zoom e colocar compartilhar o som. Espera aí, eu vou no É que eu estou fazendo Zoom pelo aqui. celular, eu não sei onde que é, mas é na sua configuração, no compartilhamento. Já coloquei, vê agora, vamos ver agora. Compartilhar Se ele som. não tem roupa, ele deve receber roupa. E agora Agora tá sim. Não tem móveis, devem ser comprados para ele. Ninguém jamais ficou pobre por fazer caridade. Maimônides listou 8 níveis de caridade, cada nível em um plano mais alto que o anterior. O mais baixo é aquele que dá sem querer dar. Depois, aquele que dá menos do que deveria, mas dá. O terceiro nível é aquele que dá só depois que o pobre pede. Depois, aquele que dá antes que alguém peça. O quinto nível é aquele que dá sem se identificar, mas quem recebe sabe quem é seu benfeitor. Depois, aquele que dá sem se identificar.
O sétimo nível é aquele que dá sem saber para quem, e quem recebe tão pouco sabe quem deu. O mais alto nível de caridade, segundo Maimônides, é aliviar a necessidade antes que ela ocorra, oferecendo parcerias, dando emprego. Nesse nível de caridade, ele diz, não há perda de autoestima. O valor da caridade também é cuidadosamente definido. Dar apenas 5 é considerado mesquinho. Dar 50 é excessivo. Pode até levar alguém à ruína. Mas 10 parece ser a proporção correta. Ele aqui está falando de porcentagem, 5%, 50% ou A preocupação dos judeus 10%. com os pobres, os doentes, os idosos, os viúvos, os sem-teto, tem definido um estilo de vida há séculos. Cada um espera dar e receber segundo suas necessidades, seja um indivíduo ou uma organização. Associações para visitar e cuidar dos doentes, dos idosos, para cuidar das sinagogas, dos órfãos carentes, dos necessitados, das noivas sem pai, bem como para apoiar outras associações de ajuda, vêm operando e têm sido fundadas nas comunidades judaicas do mundo inteiro, a título de caridade. Além disso, uma atenção especial sempre foi dada àqueles nas terras de Israel. O conceito de autoajuda popular continua, mas tem sido substituído por uma responsabilidade predominante, no que tange às necessidades dos judeus, onde quer que eles estejam, nos Estados Unidos, na União Soviética, em Israel, em países com dificuldades. Organizações como a United Jewish Appeal, Hadassah e um comitê conjunto de distribuição nos Estados Unidos arrecadaram somas enormes, através dos anos, para os judeus necessitados. Mas a origem desse maciço esforço filantrópico sem par baseia-se nos princípios da Tzedakah, estabelecidos pela tradição da lei judaica, que considera a caridade um dos supremos dons do homem para o homem. O grande rabino Hillel foi abordado por um homem que lhe pediu que explicasse todos os ensinamentos judeus em uma só frase: ame o teu próximo como a ti mesmo. Disse o rabino conforme a Bíblia, essa é toda a Torá. Ok. Muito bem. Vamos aqui, só para vocês terem uma apresentação desse vídeo que a gente falou, mostro para vocês. Alguns detalhes eu vou comentar também, mas aqui para vocês terem, eu vou deixar, a gente não vai ler isso agora, mas eu vou mandar para vocês, vocês vão ter os 8 níveis de caridade, aqui do mais alto ao mais baixo, o contrário do que o filme colocou do mais baixo ao mais alto, onde o mais alto é realmente ensinar uma profissão, dar uma vara para pescar. Essa é parte da ideia. Isso vocês vão ter aqui para acompanhar depois com calma, poderem ler. No filme ele coloca sobre que a tzedakah não é uma questão de castigo, alguma coisa assim. Na mística judaica a gente fala que riqueza e pobreza é um desafio que nós temos, né? As obrigações que a Bíblia nos dá com relação ao dízimo, então parte desse desafio vem exatamente o nosso status nessa vida. Viemos nessa vida com um status de riqueza ou de pobreza como um desafio. Quem vem no status de riqueza tem um desafio de dar, e quem está no status de pobreza tem o de pedir, né? E existe na Bíblia as regras, como no filme coloca, nem 5%, nem 50%, a regra é 10% o padrão, e o máximo que se permite é 20%. Isso é o que a Bíblia explica, e tem na mística muitos ensinamentos sobre isso também. Morê, Oi. é 10% sobre a renda da família? Como é que é esses 10%? 10% sobre a renda. Normalmente se discute que algumas coisas podem ser abatidas da renda. Por exemplo, quando você paga a escola dos filhos ou a saúde, isso acaba sendo parte que pode ser abatida também sobre o sistema de caridade, ou seja, esse valor dos 10%.
ok? Tá. Essa é normalmente a regra. Na verdade, tem uma literatura enorme sobre as leis de como aplicar os 10%, porque realmente é um dos pontos mais importantes, como foi falado, é um dos pilares da sustentação do mundo. E na mística ainda fala uma coisa importante, né? Que o segredo dos 10% significa que quem dá os 10% acaba se enriquecendo, porque o Deus enxerga nessa pessoa uma pessoa que sabe administrar bem o orçamento que Deus manda. Ou seja, se ele tem uma boa administração, então 10% de 1.000 é uma coisa, 10% de 1 milhão é outra. Então, se ele consegue administrar os 10% para ajudar ONGs na área de carência, de sinagogas, de enfermos, de pobrezas, etc., ele vai... quanto mais a pessoa aplica bem esses 10%, mais ele vai receber. Isso também é uma coisa importante de saber, que nós temos a obrigação de cuidar também para quem dá. Um dos níveis é dar para uma instituição. Então, a gente tem que avaliar a instituição, que ela seja uma instituição idônea, que ela não seja uma ONG falsa, que ela tenha pessoas honestas dentro, que o dinheiro vai realmente chegar, não como a gente conhece, às vezes, ONGs que talvez 10% chega na pessoa que é necessitada, fica no meio do caminho entre muitos. Então, isso tudo faz parte também do processo. Marcel, deixa eu só dar uma parte. Sim. Muita gente me pergunta como é que é o dízimos, não judeus, né? Porque tem muitos evangélicos dessas igrejas pentecostais que são obrigados a dar o dízimo. Sim, os judeus também. Eles olham o olerite da pessoa. Eu já tive um caso de um menino que veio estudar hebraico e ele queria uma bolsa, ele não podia comprar o livro, várias coisas nesse sentido. Daí eu falei, bom, você ganha quanto? Ele era boy, naquela época existia boy ainda. E ele me mostrou o salário dele e me mostrou quanto ele ofertava para a igreja. Então ele dava o dízimo e tinha oferendas. Eu falei, não entendo. O dízimo não é meu. Então o dízimo já era retirado dele porque não pertencia a ele. A igreja ensinava ele assim. Não está errado. E a oferenda era aquilo que ele achava que deveria dar. Então é lógico que ele não tinha dinheiro para comprar o livro e não tinha dinheiro para pagar o curso. É que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a tzedakah, outra coisa é o chesed. Como a gente falou, a tzedakah é feita com o dinheiro. O chesed pode ser feito com o meu corpo. Eu posso estar de presente, presenciando uma pessoa que está carente e fico com o meu lado presencial, ajudando, orientando. E isso é um chesed, isso é um lado de bondade. Ou seja, pode-se usar dinheiro? Pode. Mas, de novo, a lei judaica fala que não passa dos 20% que você dá do teu patrimônio, porque essa é a regra. A regra é que 10% não é teu, 10% é da comunidade que você recebe para administrar, e mais 10% que, se você quiser dar, é legítimo, mas não é obrigatório. E o chesed é o ato de beneficência, você pode ajudar de todas as formas. Como aplicar esses 10%, ele não é nosso, e quando a gente usa dele, a gente acaba perdendo do investimento. Deus fala assim, essa pessoa não sabe administrar bem, eu tiro dele a renda que ele vai ter, porque se ele não sabe administrar, eu corto dele. Essa é a visão judaica. A igreja, logicamente, tem muita coisa que, pode-se dizer assim, que se aprendeu da tradição judaica. Isso não tem segredo. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui tem para vocês os 8 níveis, que a gente vai na próxima... Na próxima... Voltou. Perdão. Vamos avançar. Ok. Só um detalhe, a gente falou na semana passada sobre o personagem Shimon HaTzadik, como a gente aqui em Israel, toda a história uma grande parte da história está ligada à terra de Israel. Só para vocês terem localização, Shimon HaTzadik, que viveu
pouco mais de 2.400 anos atrás, 2.300 anos atrás. A tumba dele se encontra em Jerusalém, na parte do norte da Cidade Velha, saindo da Cidade Velha, próxima ao portão de Nablus. É um bairro que leva o nome, Shimon HaTzadik, é um bairro, aqui tem as residências iniciais de 140 anos atrás, onde os judeus viviam aqui, compraram terras aqui, foram viver, saíram da Cidade Velha, foram para fora das muralhas, e aqui é parte da tumba, que é uma caverna, como era no passado, até o século VI, encavernados, não enterrados. E aqui o historiador Charles Warren, em inglês, ele fez um desenho aqui, mapeou a caverna, que normalmente as cavernas não era para uma pessoa, era uma caverna para várias pessoas serem encavernadas. Então tem um mapinha dessa caverna. Até hoje é um lugar de visitação, de peregrinação, não só no dia de falecimento do Shimon HaTzadik, mas ao longo do ano. E é um bairro bem polêmico. Quem acompanha a mídia, nos últimos um ano e pouco, lá se teve muita polêmica em cima de moradores muçulmanos que se encontram em casas onde não pagaram aluguel, que eram casas de uma ONG judaica, uma briga tremenda, e a justiça quis pôr para fora e deu uma briga. É o bairro conhecido de Sheikh Jarrah em árabe ou Shimon HaTzadik em hebraico. Isso por curiosidades. Muito bem, então vamos dar continuidade. Isso que a gente falou até agora foi um pouco do resumo do que a gente viu na aula passada. No domingo, eles citaram sobre Hillel, que um dos ensinamentos que ele fala sobre a questão de como se resume o judaísmo. O Rabi Akiva cita na Bíblia, cita um versículo bíblico: amar o próximo como a ti mesmo é a maior regra do judaísmo. O Hillel usa uma frase parecida, mas no sentido negativo. Se o Rabi Akiva usa no afirmativo positivo, ame o próximo, o Hillel fala: não faça ao próximo que você não gosta que faça contigo. A gente vai ler sobre isso e vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Só um pouco sobre esses dois personagens que a gente vai falar hoje, que é o Hillel e Shammai. Eram dois colegas, podemos chamar assim, de época. Estamos falando da época já do período da virada, 2.000 anos atrás, da virada do milênio, né? Ou que a gente chama assim do século -1 ao século I. Eles viveram exatamente num período difícil do povo judeu, período romano, período onde quem governava em Israel era o famoso rei Herodes, e eles montaram, os seus seguidores montaram duas escolas de pensamentos diferentes. A gente vai aprender um pouco sobre eles aqui rapidamente, um resumo sobre quem eles eram. O Hillel, que tem origem da Babilônia, de família real, ou seja, de família do rei Davi, né? Eram, junto com o Shammai, que eram de representação perante o público na área de justiça. Tinha o Sanedrin, né, que substituiu os Anshe Knesset, lá os homens da grande assembleia, e o Shammai, que era o chefe do tribunal. Eles viveram juntos, ensinaram juntos a população judaica da época, ou seja, tinham grande importância. A época que eles viveram é uma época muito difícil, uma época onde o templo existia podemos chamar assim, muita corrupção dentro da liderança dos sacerdotes, do reino que era dos Hashmoneus, da história que vocês devem já ter ouvido falar, né? Depois da vitória dos Macabeus contra os gregos, o reino da família dos sacerdotes assumiram o controle do templo, e naqueles um século, pode-se chamar, tiveram muitas corrupções, e na época que Herodes vivia era uma época cruel, e Herodes não era o melhor dos personagens, um rei paranoico, megalomaníaco, assassino, matou toda a família dos sacerdotes da época, que eram contra seus acompanhamentos, matou os próprios filhos. Quer dizer, uma pessoa cruel, ao mesmo tempo também um cara fantástico na área de construção, fez obras maravilhosas, logicamente às custas de altos impostos que tinha na época dele. Os impostos eram bastante altos. Era uma pessoa que vivia dentro de uma cultura com a influência grego-romana, ou seja, introduziu isso dentro de Israel. E nessa época, essa dupla de Hillel e Shammai foi a última das duplas que estava passando a tradição, antes de um processo que depois se tornou mais efetivo, que veio a virar o Talmud. Porque da época do Shimon HaTzadik até a época de Hillel e Shammai, período aí de 200 anos, os ensinamentos tinham sempre duas grandes
personalidades, dois grandes sábios que ensinavam, eram chamadas as duplas. Hillel e Shammai vão ser a última dessas duplas. Depois vai ter Rabbi Shimon Rabbi Yochanan ben Zakkai, que vai ser o líder, e depois vai ter seus discípulos, alunos, que vão propagar, criando uma série de outros discípulos famosos que a gente vai conhecer, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, alguns que a gente já ouviu falar do curso de Kabbalah. Ou seja, eles falam aqui, esses dois sábios, Hillel e Shammai, e ele, curiosamente, eles tinham um apelido de velho, né? Hillel Azaken e Shammai Azaken. Os dois eram apelidados de velho, né? A gente já falou que velho, nas palavras em hebraico, Zaken, é um acróstico de Zekaná. É alguém que adquiriu conhecimento, é uma pessoa que tem sabedoria. Então, esses dois personagens que também tinham profissão, um exemplo do Shammai, é citado que ele trabalhava com obras, era um peão de obra, talvez, ou chefe de obras, alguma coisa assim. Se fala isso pelas citações talmúdicas de que ele usava um medidor de obras, como para medir distâncias, né, como engenheiro. Na mística e um pouco mais profundo, vamos explicar que, na verdade, o personagem Shammai, a palavra em hebraico Shammai, se vocês procurarem na tradução, significa avaliador. Avaliador é quando alguém quer comprar um carro, comprar um apartamento, traz um Shammai. É uma profissão hoje em Israel. Ser Shammai é uma profissão de ser um avalista, uma pessoa que avalia os bens, avalia uma casa, avalia um terreno, avalia um carro. Então, eles falam que Shammai, ele era o que o nome representa, ele era um avaliador, ele era medido, uma pessoa que usava, como não é à toa que ele é citado no Talmud, como alguém que tem um instrumento de obra que era de medir, né? Isso era muito curioso, ele era meticuloso, esse era o personagem. Vocês vão ter isso com vocês para ler. Eu quero partir direto para a gente poder avançar um pouco mais aqui nos nossos slides. Quero partir para os ensinamentos que eles ensinaram. Então, eles não criaram nada novo, né? Como eu quero explicar para vocês uma ideia de que não existe nada novo que a gente cria. Ou seja, todos nós seguimos e damos continuidade aos ensinamentos que são passados há séculos e séculos e séculos, e estamos falando aí há 2.500 anos, 3.000 anos desde Moisés, 3.300 anos desde Moisés, passados de geração em geração. Cada um encontra uma ênfase, dá uma dedicação a algum tema ou alguma bandeira que é a mais importante nos olhos dele e talvez pelo momento que ele vive. O Hillel e Shammai, eles estão vivendo numa época de crise do povo de Israel antes do exílio. Um reino corrupto, um rei que não via nada a não ser o seu ego. Então, nessa época, o que vem esses dois homens ensinar? Eles mantêm um valor em cima daquele tripé que a gente viu na semana passada. O tripé do Shimon HaTzadik, que fala sobre Torá, Avodá e Gimilut Hassadim. O Hillel e o Shammai vão falar praticamente, não diria que é a mesma coisa, mas na mesma linguagem. Vou dar um exemplo. O Hillel, ele cita em 3 Mishnayot, em 3 passagens, ele cita o seguinte: eles receberam a tradição oral da dupla anterior, que se chamava Shemaiah e Avtalion, e Hillel falava 3 coisas. Numa primeira ele fala: seja como os discípulos de Arão, irmão de Moisés, ama a paz, procura a paz, ama as criaturas e as aproxima para a Torá. Depois ele falava: aquele que persegue a fama perde a reputação, aquele que não aumenta os seus conhecimentos, ele diminui. Aquele que se recusa do estudo da Torá merece a morte, aquele que explora a coroa da Torá, ou seja, usa dos conhecimentos para se beneficiar, ele perecerá. E no terceiro ele costumava dizer: se não for eu por mim, quem será por mim? E se eu estou para mim, o que sou eu? E se não agora, quando? 3 frases, ensinamentos do Hillel, que na verdade estão representadas ao Torá, Avodá e Gimilut Hassadim também. Aonde isso se vê? Torá é essa segunda, né? Ele fala: aquele que não aumenta os conhecimentos da Torá, os diminui. Aquele que se recusa ao estudo da Torá merece a morte. Ou seja, para ele tem um dos pilares é o estudo. O estudo da Torá segue como um dos princípios importantes. Avodá é: se não for por mim, quem será por mim? Eu tenho que fazer as coisas acontecerem, não posso esperar cair do céu. E se não é para mim, ou se não é apenas para mim, o que eu sou? Do tipo, não sou arrogante achando que é só para mim, tem que fazer para os meus irmãos, para a minha sociedade. E se não for agora, quando será? Ou seja, não dá para ficar amanhã, empurra com a barriga. Ou seja, ele fala que é importante fazer o trabalho, a avodá, seja ela do templo, seja ela as mitzvot, é agora que tem que ser feito. Tem que ajudar, tem que fazer as coisas, tem que pôr a mão na massa. E
Em terceiro, o Hesed, né, que a gente falou, a benevolência, a bondade, a tzedakah, a caridade. Então ele fala aqui como Hillel, como Arão. Arão, irmão de Moisés, era um pacificador, amava as pessoas, procurava pacificar as pessoas, ajudava as pessoas, ou seja, era o terceiro pilar aqui, o pilar da benevolência. Ou seja, Hillel segue mantendo essas três colunas de sustentação do mundo dentro de uma linguagem que ele pega, ensinando para a geração, 300 anos depois do Shimon HaTzadik, dando ênfase a isso. E o Shammai, em uma frase, em uma Mishnah, ele fala os mesmos ensinamentos, não na mesma ordem. Se aqui na ordem para o Hillel ele colocou primeiro a benevolência, depois a Torá e depois a Avodá, o Shammai ele fala, estabeleça para ti um tempo fixo para o estudo, ele coloca primeiro o estudo, depois ele fale pouco e faça muito, ou seja, a prática, a Avodá, ou seja, colocar a mão na massa, e depois ele termina, receba toda a pessoa com uma face alegre, na verdade, com simpatia. Ele fala, Besever panim yafot, em hebraico, que tua cara tem que estar com um semblante bonito. Isso é o que ele fala de importante. Ou seja, ele fala Torá, Avodá e Gimilut Hassadim. Ele fala da mesma ordem que o Shimon HaTzadik. Ou seja, os três pilares voltam a se encontrar aqui de novo como mensagem importante. Curiosamente, aqui só para a gente não se perder também, quando a gente fala da relação com Israel, o Hillel e o Shammai, os dois as tumbas deles se encontram bem pertinho um do outro, no Monte Meiron, na Galileia, perto da cidade famosa de Tzfat, bem embaixo da tumba conhecida do famoso Rabban Shimon Bar Yochai, o sábio místico da Kabbalah, o precursor do livro do Zohar. Na montanha onde está enterrado o Rabbi Shimon Bar Yochai, na parte de baixo se encontra essa tumba aqui à esquerda, a caverna onde está o Hillel com discípulos deles, com alunos, e bem próximo, em frente à caverna, tem um vale, onde em frente ao vale se encontra também restos de uma outra parte de cemitérios, onde também foi identificado como a tumba de Shammai. Isso tudo falamos de uma tradição de geração em geração, a do Hillel, provavelmente até anterior à tradição encontrada do Shimon Bar Yochai. Uma vez, numa das lives, eu contei, na época do aniversário de Lag BaOmer, do Rabbi Shimon Bar Yochai, as pessoas vão para Meirone, visitam lá, e todos os cabalistas vão lá e falam, é uma das peregrinações mais antigas. Na verdade, a peregrinação mais antiga era para Hillel. Depois se criou a tradição de peregrinar para a tumba do Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou seja, Hillel era um personagem realmente de grande importância com seus ensinamentos. O que eles ensinaram além disso? Vou dar um exemplo para vocês aqui de mais duas passagens, ou do Hillel pelo menos. Uma delas ele fala, não se isole da comunidade, né? Não se sinta seguro de si até o dia da sua morte, não julgar o seu semelhante. Algumas coisas interessantes, mas aqui uma das coisas que ele coloca muito forte é não se isolar da comunidade. Comunidade em hebraico se chama tzibur. O termo é al tifrosh min hatzibur em hebraico. Não se afaste da comunidade, não se aparte da comunidade. O que é um tzibur? Aqui em hebraico eu coloquei tzibur, tzadik bet resh. A gente, vou repetir isso, alguém já deve ter ouvido aí do pessoal que assistiu a aula do curso de Kabbalah. Tzibur é tzadikim, beinonim e reshaim. Ou seja, não se afaste da comunidade, que significa tem todos os tipos de pessoas na comunidade. Tem os justos, tem os intermediários e tem os perversos. Ou seja, não se afaste da comunidade. Significa, quando a gente trabalha em público, quando a gente está liderando uma comunidade, a gente não pode querer liderar apenas os inteligentes, apenas os ricos, apenas os bonitinhos, os mais agradáveis. Não, quando a gente lidera todo mundo. A gente tem que liderar, quando a gente tem que ensinar, quando a gente tem que cuidar de uma comunidade, a gente tem que cuidar de todos, os que são bons e os que não são tão bons. Ou seja, na visão dele, isso era muito importante, que as pessoas não se isolem, não fiquem cada um também no seu canto, né? Ele vai falar sobre a questão de não se sinta seguro de si até o dia da sua morte, ou seja, não se garanta, não se acha, eu sou bom, eu estou garantido, essas coisas. Isso é muito interessante ver a postura do Hillel.
E ele termina nessa passagem, ele fala, quando eu for livre, estudarei, né? Ou seja, a gente já conhece um pouco de nós aqui, da nossa geração, música popular brasileira, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ou seja, não espera o momento, vai lá e faz. Apesar de ser uma das falas importantes do Shammai, que ele fala, fale pouco e faça muito, mas o Hillel também fala, dentro do seu princípio, de que tem que tomar ações e falar, ok? Isso é interessante. Sobre uma das diferenças entre esses dois personagens, vale a pena a gente também conhecer um pouco do histórico deles. Como a gente falou que o Hillel ele veio da Babilônia, mesmo que ele era de uma família real, não significa que ele era rico, não. Significa que ele veio de dinastia de sangue real, mas ele veio da Babilônia, ele era um imigrante, chega em Israel, e na época que ele chega em Israel, quando ainda jovem, o estudo de Torá nas academias, elas eram pagas. Literalmente, as pessoas não iam estudar de graça, as pessoas tinham que pagar para ter acesso ao conhecimento. E ele foi um dos revolucionários nesse sistema. Como a gente falou que ele dava ênfase, né, ao assunto de estudo de Torá, ele vai fazer uma revolução no sistema e vai colocar que o estudo é gratuito. E ele tem uma experiência de juventude, né, de estudante, curiosa, porque ele, quando chega para estudar, um dia ele não tinha dinheiro, ele dividia metade do orçamento dele, ou seja, ele recebia X no trabalho, ele metade gastava com comida, etc., e outra metade ele ia para pagar os estudos. E um dia não tinha dinheiro para ir, e o porteiro da escola, da casa de estudos, não tem dinheiro para pagar, não pode entrar. Então ele subiu, quanto à tradição, né, no Talmud, que ele sobe no telhado e fica escutando do telhado. Só que era um dia de neve, de frio, e acabou que a neve cobriu ele e a luz não entrava dentro do ambiente, até que foram ver por que não entra luz no ambiente, foram ver que ele que estava lá embaixo da neve e trouxeram ele para dentro, e até fala assim, mesmo em pleno Shabat, etc., podia se transgredir, colocar ele perante o calor, o fogo, para poder sobreviver. Ou seja, ele passa por uma experiência que ele depois vai fazer uma revolução e vai suspender essas cobranças de estudo. O estudo ia ser gratuito, né? E ele ainda fala que seria num modelo, ou seja, que vai existir uma certa peneira natural. Entra 100 pessoas para estudar, vão avançando o estudo, depois 10 pessoas vão se graduar e depois só um vai se tornar um grande líder. Ou seja, ele fazia uma peneira, ele falava que venham todos e o próprio o andar da carruagem, ou seja, as próprias pessoas elas vão evoluindo e os melhores, os que querem realmente vão seguir, vão se tornar líderes lá na frente. Já o Shammai, ele tinha uma outra avaliação, ele falava que o estudo tinha que ser alguém que é do interior dele, igual a boca. Ele falava torro que dibró que torro, ou seja, o que ele fala é o que ele é. Ou seja, ele, na verdade, o Shammai era mais rígido nesse conceito, onde ele esperava que as pessoas fossem mais honestas com o que ele fala, com o que ele pensa, e só assim ele seria aceito para estudar. Ou seja, ele era mais exigente nesse sentido. Ele tinha um vestibularzinho, podemos chamar assim, que era um pouco mais exigente, duro dentro do seu princípio. Outra curiosidade que a gente tem sobre esses dois personagens, que é o Hillel e Shammai, é que tem uma passagem, são 3 passagens talmúdicas curiosas que vão tratar sobre episódios idênticos de como que chegam pessoas até ele. Eram duas, podemos chamar assim, 2 academias, 2 escolas, 2 líderes religiosos, né, como a gente falou, um do tribunal, um era chefe do tribunal, outro era chefe do Sanedrim. E conta a história de que vieram 3 pessoas que não eram judias, 3 pagãos, 3 gentios, né, podemos chamar assim, na época. Estamos falando na época que o período era o domínio romano, né, e estavam cheios de romanos em Israel, e chegam para querer se converter. Mas uma história muito curiosa. Um deles, quer dizer, o primeiro desses 3 casos chegou para o Shammai, e é curioso que os 3 casos, eles primeiro chegam para a escola do Shammai e depois vão para a escola do Hillel. Foram para o Shammai e eles queriam se converter, mas queria se converter e falou assim, mas eu quero me converter, mas me diga quantas Torot vocês têm, ou seja, quantos livros de leis vocês têm. E aí o rabino Shammai falou, olha, existe a Torá escrita e existe a Torá oral. Temos a tradição escrita e a tradição oral. O Pentateuco,
todos os livros da Bíblia, e temos a tradição oral, que é a Mishnah, os ensinamentos, que é passado de geração em geração. E aí, então, o gentio chega e fala assim, então me converta, mas eu só aceito a escrita, eu só acredito naquilo que está no papel. Não acredito nesse negócio de tradição oral. Para mim, só o que está no papel. Então, me converta para receber só essa Torá. E aí o Shammai deu uma chega para lá. Na leitura hebraica está escrito gar, quer dizer, ele deu cai fora, né? Deu uma bronca nele, cai fora. E aí ele vem perante o Hillel, e o Hillel chama ele, uma expressão bem assim, diga meu filho, bni, né? Usa um termo assim mais íntimo, mais pessoal, personalizado, né? E conta que ele falou, tudo bem, o que você quer? Você quer se converter? Você quer só com a Torá escrita, sem a Torá oral? Tá bom, então vamos lá, vamos começar a estudar isso e aprender. Então ele começa a ensinar o gentio e faz o desenho no quadro negro, no whiteboard, sei lá, hoje em dia ou na tela digital, a letra Aleph, a letra Bet, e ensina as 2 primeiras letras. Falou, ok, aprendeu as primeiras 2 letras, amanhã, mesma bate-hora, mesmo bate-canal, vamos voltar até a próxima aula. Chega no dia seguinte, o rapaz vem, senta para estudar com o Hillel, e aí ele vai, olha, antes da gente dar continuidade, vamos fazer uma revisão, ver se você aprendeu. E aí ele desenha a letra Aleph e fala, esse é o Bet, desenha a letra Bet e fala, esse é o Aleph, invertido. E aí o cara falou assim, peraí, mas eu estudei ontem à noite, você me ensinou, eu fiz dever de casa de noite, eu já aprendi, isso é Aleph, isso é Bet. E agora você está falando exatamente o contrário? E aí o Hillel falou assim, olha, se você não confia no meu ensinamento, por que você vai acreditar que o que eu falei ontem era verdade? Então, nessa hora, o Hillel, de uma forma sutil, falou para ele assim, que a tradição oral vai na confiança. Você vai confiar no que eu te falei ontem, você vai acreditar no que eu estou te falando hoje. Ou seja, como você pode querer só a tradição escrita, só a Torá escrita e não a Torá oral? Isso tudo é um pacote. Você não consegue entender a tradição escrita, todas as leis escritas, sem o comentário, sem a explicação oral. Exemplos são muitos, seja do Tefilim, seja da Mezuzá, e tem uma série de outras passagens bíblicas que sem a Torá oral você não consegue. E aí, esse é um dos episódios, um dos gentios que veio até esses 2. Conta a história que tem umas interpretações, uns falam que os 3 estavam juntos na mesma reunião, que se encontraram foram se entrevistar com Shammai e com Hillel. Outros falam que eram em momentos diferentes. Isso não faz muita diferença, cada um tinha uma pergunta ou uma dúvida para a sua conversão. O segundo caso, chega um e fala para ele, quero me converter, mas eu quero que você me converta, como citaram no filminho, mas assim, eu quero que você me converta quando eu estou parado em um pé só. O que significa em um pé só? Né? O Shammai achou que o cara estava tirando graça, está zoando de mim, tá rindo da minha cara. A gente aqui passa a vida inteira estudando, a gente aqui está no tribunal, imagina um cara que é Suprema Corte, está lá, estudou a vida inteira e dedicou, e você quer ficar em cima de um pé e querer se converter? Cai fora. E conta na tradição que ele dá um empurrão nele assim com esse material de obra, com essa régua, como se fala assim com a régua T para os arquitetos, ou um dos instrumentos de obra de engenheiro. Cai fora. Era para mostrar, na verdade, aqui o exemplo de que ele era uma pessoa que era muito medida, muito meticulosa, para ele era tudo nos mínimos detalhes. E conta que esse mesmo cara atravessou a rua e foi na academia do Hillel e falou, me converto em cima de um pé só. E o Hillel, então, fala para ele a frase que é famosa, que ficou popular pelo mundo afora, que é isso. O que você não... Em aramaico, né? Eu vou falar, ou também está escrito em hebraico, né, do Talmud, o que você não gosta, ou que você odeia que façam com você, não faça com o teu amigo. Isso é toda a Torá. Ou seja, o resumo de toda a Torá é isso, mas continua o Hillel falando, ve'idach perushá, o resto é comentário, zil gmor, o resto é comentário, vá e estude. Olha que interessante. O Hillel fala para ele, olha, o que você não gosta que façam contigo, não faça com o próximo. O resto, isso é toda a Torá. O resto é comentário, vá e estude. Por que essa postura? O que acontece?
bem diferente do Shammai, o Hillel recebe ele e dá uma regra que é básica, que é realmente o que o Rabi Akiva também vai falar isso. E está escrito no Levítico, amar o próximo como a ti mesmo. Isso é um dos princípios importantíssimos. E aqui ele não só fala isso, como ele fala, o resto é comentário, vá e estude. Ou seja, o Hillel enxerga nessa pessoa que está parada num pé só, com visão diferente do Shammai. Hillel é como se tivesse tido aqui uma visão de um psicólogo. O cara está em cima de um pé só, ele não está zombando, como o Shammai podia ter interpretado. O Shammai, talvez, como, podemos assim, na área de engenharia, da área de ciências exatas, vê o cara em cima de um pé só, acha que está zombando. O Hillel provavelmente veio da área de humanas e está avaliando o personagem. Em cima de um pé só, é porque ele está com pressa, é porque ele está, olha, eu não tenho tempo agora, eu estou interessado, eu quero, mas eu não tenho tempo agora. Me dá a dica principal, me dá o que é o mais importante. E aí, realmente, o mais importante é isso. Não faz o próximo que você não gosta que façam com você. Ou seja, não faz no teu amigo o que você não gosta que façam com você. O resto é comentários, mas vá e estude. Se você realmente é sério, você vai estudar. E aí ele vai dar continuidade. E assim é. O cara depois segue e continua estudando. O terceiro e último dos casos é um cara que estava passando na porta do Beit HaMidrash, da casa de estudos, e ele escuta alguém que está lendo a Torá, está lendo uma passagem bíblica, e nessa passagem bíblica fala de que vão usar roupas de... O grande sacerdote, o grande sacerdote, o Kohen Gadol, vai usar roupas de ouro, com pedras brilhantes e tudo mais, e um monte de coisas assim, né, de enfeites, e aí, então, ele entra e fala assim, pô, eu também quero. E era uma pessoa, essa terceira pessoa era uma pessoa de posses, uma pessoa de um status elevado. Ele entra lá para o Shammai e fala, Shammai, olha, eu quero me converter. E o Shammai falou, oh, que legal, por que você quer se converter? Ele falou assim, porque eu quero ser o Kohen Gadol, eu quero usar essas roupas aí que ele usa. O Shammai falou, você está de sacanagem? Você está brincando na minha cara? Kohen Gadol, o grande sacerdote, ele é da família do Arona Cohen, é uma dinastia, DNA do Arona Cohen. Você não pode ser, nem eu posso ser, ninguém pode ser. Cai fora. E aí o cara atravessa a rua, fala assim, como? Não posso, eu sou eu, né? O cara cheio de status, e atravessa a rua e vai no Hillel, e o Hillel fala assim, você quer ser Kohen Gadol? Tá bom, então, olha, sabe, para você ser Kohen Gadol, você tem que conhecer as regras de um sacerdote. É igual você quer ser presidente, você tem que estudar as leis do país, estudar as leis ou de um rei, saber como um rei se comporta. Então, vamos sentar para estudar. E aí começa a dar para ele estudar, e ele estuda as leis do sacerdote, até que chega uma hora que fala um trecho, onde que fala assim, e aquele que se aproximar do altar do Santo dos Santos, e que não for Cohen, ele morre. E aí o cara fala assim, como assim? Alguém que não é Cohen chega lá e morre? Qualquer um? E aí o Hillel conta, sabe, eu sou descendente da família real, eu sou descendente do rei Davi. Se o rei Davi entrasse no templo, na sala principal, ele também morria, porque ele não é sacerdote. Ele é da tribo de Judá, ele não é da tribo de Levi, não é da família, da linhagem dos sacerdotes. O próprio rei Davi, se ele entrasse lá, ele morreria. E aí, então, o cara parou e pensou, e falou, putz, então quer dizer que eu também não posso ser Kohen Gadol, né? Falei, não. Aí caiu a ficha dele, mas ele já tinha estudado tantas coisas que ele falou, sabe o quê? Eu quero ser judeu mesmo sem ser Kohen. E assim conta na história talmúdica que os 3 casos, eles se converteram, né? E conta que esses 3 se encontraram, né? E contam que, falam uma frase do tipo assim, se fôssemos nos depender do Shammai, com a sua severidade, com a sua kapdanut, em hebraico se chama, com a sua forma severa de ser, a gente não chegaria a lugar nenhum. Ou seja, com a bondade do Hillel, ele conseguiu entender a gente, ou com a visão do Hillel, né? Não é só bondade, mas a visão, ele conseguiu entender as nossas necessidades e ele nos tornou quem nós somos hoje, né? Quer dizer, é uma passagem talmúdica bem interessante, que é muito discutida sobre a postura de como se trata com o próximo com relação ao saber. Para a gente terminar, mais uma das mensagens do Hillel, que é um dos personagens que é muito interessante, e ela é muito, muito popular para os dias de hoje também, talvez ela é bem atual em todas as épocas,
ele fala o seguinte, né? Essa última parte aqui, né? Não só que um ignorante não pode temer o pecado, etc. Uma pessoa sem instrução não consegue ser escrupulosamente piedosa, a pessoa tímida não compreende, não consegue aprender, etc, etc, etc. Mas o que ele fala é o seguinte: qualquer um dos excessivos ocupados com esse negócio, em um lugar ou em algum lugar, né, onde não haja líderes, esforce para ser o líder. No hebraico é makom she'en ish istadel ish, num lugar onde não tem ish. Ish em hebraico é homem, né, é ser humano, ou no Yiddish, mente. Ou seja, vem o Hillel e fala para a gente o seguinte: num lugar onde falta alguém que assuma o papel da humanidade, da liderança, vai lá você e assuma. Você não precisa de título, você não precisa de nada. Se tem alguma necessidade para ser feita, falta alguém para fazer, vai lá e faça. Ou seja, assuma, seja proativo. Isso é uma das coisas muito importantes que o Hillel vem trazer para a gente como parte desses ensinamentos. Eu tinha prometido que eu não daria tempo também para as perguntas. Algumas das pessoas aí pediram para dar tempo para as perguntas também. Então, vou aproveitar agora, deixar alguns minutinhos. Se vocês quiserem comentar, perguntar, esse é o momento. Sobre o que a gente falou, sobre esses dois personagens, sobre essas bandeiras que se repetem novamente, Torá, Avodá e Gemilut Hasadim, como que isso se repete cada um na sua linguagem, para pôr em prática nos dias que eles vivem. 2.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, e nos dias de hoje também temos instituições que mantêm essas três bandeiras. Vamos lá. Passando a bola para quem quiser perguntar, microfone se quiserem abrir, por favor. Marcel, boa noite, Fala, tudo Mônica. bem? Boa Tudo noite, bom? Mônica. Tudo ótimo. Você comentou a respeito de um momento que os estudos eram pagos, né? Sim. A que época que você estava se referindo, por favor? Na época que o Hillel viveu, século menos 2.100 anos atrás, mas isso continuou sendo pago. Ele, na época que ele viveu, que ele foi o líder, ele liberou a academia dele. Ele falou: na minha academia entra todo mundo. Na minha academia de estudos, eu não vou cobrar ingresso. Eu não vou cobrar vale, sei lá, um custo de estudos. Hoje em dia, a gente sabe, a pessoa vai para uma faculdade, a pessoa vai para qualquer curso, ela vai ter que pagar o curso, né? Na academia de Hillel, ele suspende isso. Ele, quando era o líder, cada um montou uma academia de estudos. Ele e os seus discípulos deram a chamada academia chamada de Beit Hillel, a casa de Hillel, e os discípulos do Shammai, conhecidos como Beit Shammai, a academia de Shammai. E na academia dele e os seus discípulos, eles abriam as portas, não tem custo. Ou seja, o período que eles viveram é até o exílio, praticamente, né? Até a destruição de Jerusalém e o povo judeu sair para a diáspora. E ainda hoje, a gente encontra que existem pessoas que fazem ou levantam a bandeira do Hillel, ou seja, portas abertas. A academia de estudos está aberta para quem quiser vir estudar. Sinagogas, o que for, não cobram custo nenhum, a pessoa vem e estuda. Outros lugares, sim, mantém ainda o modelo de cobrança e ainda tem épocas curiosas, como o século XVIII e século XIX, XVIII mais especificamente, as famílias mandavam um representante estudar, porque as famílias não tinham posses, os estudos eram caros, então a família tinha que se sustentar, os filhos iam se sustentar. A gente está falando de uma época que a profissão era normalmente da continuidade que o pai fazia. Se o pai tinha sei lá, cuidava de terra ou cuidava de rebanho, ou era alfaiate, o filho aprendia a profissão com o pai e trabalhava com o pai, né? Ou seja, muitas vezes a família escolhia um dos filhos, o mais bem dotado de memória, de capacidade, e ia estudar. Então, patrocinavam um filho, né? Isso no século XVIII, né? Tanto é que a dificuldade de estudos era muito grande no passado. O povo judeu, a gente fala povo do livro, mas tinham épocas que não tinha dinheiro para pagar para todo mundo estudar. Então, só ia um de cada, o mais bem dotado, né? O resto seguia fazendo o que ele podia, o que ele aprendeu de casa, mas não era um intelectual, não era uma pessoa literária que conhecia a literatura. Não era. Então, era normal cobrar, né? Sempre foi normal cobrar. Tá. Hoje mais ainda.
E você falou do Beit Hillel, que no caso seria a casa de estudos que o Hillel fundou, mas o nome genérico dessas casas de estudos ou casa de oração, antes de chamar sinagoga, como é que seria? Ou eu estou Como eu fazendo falei, uma era pergunta... Beit Midrash. Era Beit conhecido como Midrash, tá certo. Beit Midrash. Verdade, você falou. A palavra Midrash significa um dos níveis de aprendizado. Não sei se vocês, quem participou do curso de Mishka, a gente fala dos 4 níveis, né? Que é o literal, o alusivo, né? O que a gente chama o Pshat, o Remez, o Drash e o Sod. O Pshat é o literal, o Remez é o subentendido, o Drash é o alusivo e o Sod é o secreto. Então, a palavra Drash é a parte alusiva. Beit HaMidrash, onde eles se estudavam de uma forma onde era chegando a comentários até a parte alusiva. A parte da mística, do Sod, não era dentro de uma sala de aula. Era individual. Legal. Legal. Tete a tete. Às vezes a pessoa ia meditar no meio do mato, no meio da montanha. Então, a parte do Sod, do secreto, era individual. Mais perguntas? Bom. Obrigada, Marcelo. More, Fala, Vera. Eu vi assim, na série lá no Stitzel. A Morá tem que me corrigir, porque eu sou aluna, né? Parei um pouco em hebraico. E assim, mas é difícil de pronunciar. Eles fazem, eles estudam, os rapazes, né, ortodoxos, eles estudam, inclusive um filho do rabino também, eles recebem para passar o dia estudando. Isso é uma coisa que, se vocês prestarem atenção no vídeo que eu passei, tem lá que eles falam assim que as comunidades judaicas na diáspora mandavam dinheiro para os judeus de Israel. Né? Então, os judeus de Israel, ao longo dos séculos, estamos falando até o século XIX, do que eles viviam aqui? Eles não podiam ter terras, as terras estavam em domínios do século I ao século XX, eram terras que estavam debaixo de outras soberanias. Império Romano, Império Bizantino, período dos muçulmanos, depois período dos cruzados, depois período dos muçulmanos novamente. Ou seja, o tempo todo eram outros soberanos. Os judeus não tinham acesso a terras, eles não podiam trabalhar nas terras. O máximo que os judeus trabalhavam eram de alguns tipos de profissões de artesãos, né? E a grande maioria, a pobreza era tão grande na terra de Israel que a grande maioria nem vivia aqui. Ia viver na Babilônia, que nem era o século IV, V, ou iam viver nos países da África, no Egito ou na Europa. Literalmente, os judeus não viviam na terra de Israel porque era muito pobre. Era muito pobre e não tinha nenhuma infraestrutura. Os impérios que tinham não investiam na terra de Israel, né? Era um espaço conquistado. Então, judeus não viviam muito aqui, mas judeus que queriam estar na Terra Santa, pela visão religiosa, esse é o espaço dos judeus, né? Que nem um aquário, o peixe tem que ficar na água, né? Então, o peixe tem que ficar dentro d'água, não pode viver fora d'água. Na visão de alguns sábios, o povo judeu tem que viver na terra de Israel. Então, eles viviam aqui, e do que eles viviam? Viviam de ajuda do dinheiro comunitário. E eles passavam os dias estudando. Era isso que eles faziam, só estudavam. No período do século XVIII, do século XIX, começou um processo que é da emancipação. Do século XVIII para o século XIX, a emancipação fez com que os judeus se abrissem para o mundo e começassem a estudar a cultura do mundo. E nisso teve uma grande quebra. Muitos judeus largaram. Quem viu o filme Violinista no Telhado, o famoso filme do Violinista no Telhado, tem lá a luta do Tevel, né? O tradição, o conflito com a tradição e com o mundo moderno. Então, muitos judeus abriram-se para o mundo moderno e largaram as suas tradições. Então, na virada para o século XX, alguns sábios falaram que a gente tem que investir em estudar, nem que tenha que pagar para as pessoas estudarem. Isso vai se tornar mais forte ainda depois do Holocausto. Depois do Holocausto, alguns sábios, alguns líderes religiosos falam assim, temos que refazer as academias de estudos que se destruíram no período da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a emancipação gerou uma grande demanda de judeus largando as academias de estudos e indo para as universidades, porque na emancipação os judeus foram aceitos. Durante muito tempo na Europa, os judeus não tinham acesso às universidades.
né? Não tinham acesso aos estudos, eram proibidos. Então, quando se dá essa abertura, muitos foram, e aí largaram toda uma visão de vida judaica teológica e passaram a viver um mundo da antropologia e largaram a religião. E aí, então, muitos sábios viram isso como uma grande perda. Então, para recuperar isso, pagavam para as pessoas estudar. Depois do Holocausto, o que restou estava sendo dizimado com o Holocausto. E aí, então, uma visão que se tornou parte desses judeus que a gente chama de ultra-ortodoxos, de que temos que pagar para as pessoas estudar para repor o número de academias que tínhamos e de estudantes que tinham no passado. Hoje em dia, em Israel, tem um número altíssimo de estudantes frente ao que era ao longo da história. Mas hoje em dia já não se tem. O filme, a série do Stritzel é um pouco estereotipada. Hoje em dia, o que o governo dá para essas pessoas que estudam é menos que um salário mínimo do Brasil. Ganham aqui, não no Brasil não, ganham aqui na faixa de 800 shekel. 800 shekel para estudar, isso dá menos que $300, 200 e poucos dólares. Isso não paga nada, né? É um estímulo, não ajuda em nada. Agora, tem comunidades que recebem doações de entidades privadas, de pessoas que juntam, arrecadam dinheiro para pagar para as pessoas estudarem Torá. Isso tem. Privados vai ter. Do Estado, cortaram essa verba já tem muito tempo, né? Já tem desde a época que o Bibi Netanyahu começou na primeira cadência dele. Então, isso tem mudado cada vez mais. Hoje em dia, 50% dessa população hoje já trabalha, tem profissão liberal, 50% dos homens, né? E não é à toa que os outros 50% vivem de pobreza. É a camada da sociedade mais pobre de Israel, está dentro dessas sociedades dos judeus ultra-religiosos. E, assim, são separadas as academias, no caso, que você mostra num vídeo seu, mostra academia feminina e academia masculina. Hoje em dia... É isso? É esse tipo de estudo? Hoje em dia, né, vamos dizer assim, quem viu aquele filme Yentl, né, da Barbra Streisand, ela na luta de querer estudar e aprender, ela se traveste, né, coloca roupa de homem e vai viver como um homem para entrar numa academia. Isso estamos falando século XVIII, século XIX, mas século XX já não é mais assim. Século XX já tem academias de estudo para mulheres e hoje em Israel, alto níveis, academias de estudo para mulheres e igual para os homens, com todos os tipos de estudos, mística, Talmud, tudo que se pode imaginar. Os públicos ultra-religiosos têm um pouco de reticência para isso, não para o estudo, mas para as disciplinas que estudam, ou seja, para estudo de lei e de história, tudo bem, mas para estudo de Talmud, eles não gostam muito que as mulheres estudem, porque eles falam que ela perde a sua feminilidade com essa questão da parte judicial. A mulher, quando se envolve, assim eles pensam, né, que a mulher, quando se envolve com a parte judicial, né, ela perde a sua feminilidade. É uma visão que eles têm. Se isso é certo ou errado, não sei, mas não fazemos pesquisa em cima disso, mas essa é a realidade. Mas abertas portas para estudo, tem homens e mulheres hoje, e como nunca teve, acho que na história do povo judeu. Isso é um fato, não, nem em número e em qualidade, né? Quantidade e qualidade, né? Logicamente, no passado, a qualidade, a gente podia ter alguns dotados iluminados, que a gente teve ao longo da história, Maimônides, Rashi e outros muitos, de cada geração, ou às vezes da mesma geração, alguns deles, mas hoje em dia a gente tem pessoas, tanto na quantidade como numa qualidade de conhecimento tremenda. Não temos como negar pela quantidade de informações e tudo mais. É que a gente vive um mundo que é extremamente material e não tão espiritualizado como na épocas anteriores, né? Que as pessoas talvez eram mais espiritualizadas e hoje em dia o mundo menos espiritualizado. Mas é um conflito, né? Existe a Katsanat, né? Indo para os polos, né? Estão se levando para os extremos de um lado e de outro. Existem os muito espiritualizados e os nada espiritualizados. No passado era um pouco menos esses extremos. Perguntas? Marcelo. Fala. Marcelo. Grande opinião, mas vai lá. Então, a semana toda eu passei refletindo sobre a última aula, sobre a questão da caridade e da bondade, né? A caridade, você falou, eu também já entendia mais ou menos dessa forma. De repente o cara mete a mão no bolso, tal, vai e ajuda.
faz alguma coisa para o próximo, tá? Digamos, relacionado à questão financeira. Isso é caridade. Sim. Já a bondade é uma coisa que sai de dentro da pessoa, é uma coisa mais assim, sentimental, digamos. Não sei se é isso mesmo ou não. Aí eu quero saber o seguinte, concretamente, pontualmente, existe uma diferenciação, um peso diferente entre a caridade e a bondade, ou as duas coisas estão interligadas? Do ponto de vista da Torá, do ponto de vista dos sábios do judaísmo, né? Eu fiquei em dúvida, a semana inteira inculcado com isso. Como que eu separo? Tem um grau de importância maior um do outro, ou as duas se entrelaçam? Me ajuda aí. Como você viu, eu trouxe na aula passada uma citação do Shimon HaTzadik, um dos últimos homens da Grande Assembleia, e trouxe hoje do Hillel e Shammai, a última das duplas, numa época de crise do povo de Israel, o período romano, um pouco antes, né, do exílio, da destruição de Jerusalém. E isso vai se repetir, essa bandeira, ao longo das gerações. E ao longo da literatura vai ter essa tua pergunta, ela é atual e ela é contínua em todos os séculos. Em todos os sábios, eles vão questionar o que é mais importante. O dízimo, a tzedakah, a justiça social que a gente traduz hoje, ou o lado do chesed. Na filosofia, uma frase é muito básica. Em hebraico se diz assim, Olam chesed ibaneh. O mundo, pela benevolência, pelo chesed, ele vai ser construído. A gente falou isso na aula passada, repito hoje. Os 3 patriarcas é um tripé, é um triângulo. O primeiro dos patriarcas era Abrão, começou com chesed, com bondade. Não se sobrevive só de bondade, precisa ter um sistema padrão. Por isso o neto Jacó é representado pela Torá, pelo conhecimento, porque através do conhecimento você pode propagar os ensinamentos para que próximas gerações façam também a bondade. Ou seja, só porque eu acordei com bom ânimo e vou ajudar um carente, legal, mas isso não garante que na próxima geração o carente vai ser ajudado, que o lar dos velhos vai ser auxiliado, que o bandejão ou que o brechó vai ter as roupas. Ou seja, precisa ter um padrão, um sistema que vai educar as pessoas a se habituar a fazer bondade. Porque é o seguinte, uma pergunta que você poderia estar fazendo é, ok, o cara veio lá, eu dei o meu cheque e mandei a minha doação. Eu posso pegar o meu dízimo do ano, eu vou lá no imposto de renda e falo, olha, meu ano rendeu 1 milhão. Então, eu vou pegar o dízimo e vou fazer um cheque 1º de janeiro, ou dia 31 de dezembro, esse foi o meu rendimento do ano. Bonito? Fez o que a lei manda? Fez. É ético? Não. É legal, mas não é ético. O ético é eu pegar todos os dias e dar 100, 200 ou 300 dentro da medida do cálculo do dízimo. Por quê? Porque o meu hábito de botar a mão no bolso todo dia vai me amolecer o coração perante a pessoa que está carente. Mesmo que o ideal não é dar para ela, né? E sim dar uma bolsa de estudo para a pessoa, dar uma parceria ou ajudar num empréstimo para a pessoa começar um negócio próprio, o que for. Mas, quando eu faço isso diariamente, eu estou habituando o meu ser a ser uma pessoa bondosa. Eu posso dar o cheque uma vez por ano, mas eu estou fazendo, é igual o Yom Kippur, né? Tem gente que fala assim, no Yom Kippur eu vou para a sinagoga. Legal. E os outros 364 dias do ano? Você esquece de Deus? Você vai se lembrar só uma vez por ano? Então não vem no Yom Kippur e vem nos outros 364. Provavelmente Deus deve falar assim para a gente, esquece Yom Kippur, fica em casa em Yom Kippur. Os outros 364, conversa comigo. Percebeu? A caridade, no caso, é o ponto de partida. Seria isso? A caridade é o ponto de partida. Ok. Uma vez que você aprende a lidar com isso, aí você, logicamente, vai amolecer o coração e vai poder fazer os atos de benevolência. Você pode ajudar os carentes, você pode ser como eu falei, um bom ouvido para as pessoas que seja uma terceira idade, seja um doente que está no hospital e que precisa que alguém venha lá só para ficar do meu lado. Fica do meu lado. Não preciso do teu dinheiro, não preciso nada disso. Eu tenho meu plano de saúde, eu tenho uma conta bancária rica, mas eu preciso de alguém que fique no hospital comigo. Eu não quero ficar solitário no hospital. Estar presente lá
10 minutos por dia, passar no hospital, olha, vim trazer uma balinha, um doce, um chocolate, ou vim dar um oi. Não é o dinheiro que a pessoa quer. Entendeu? Muito profundo, né? Não, mas é um desafio de um dilema de 2.000 anos, 3.000 anos. Ou seja, é um dilema. Eu estou falando aqui, não é que esse é o mais importante. A gente acredita que isso é o mais, é um ato de treinar, habituar. A gente vive de hábitos. O ser humano é um bicho de hábitos. Então, a gente tem que treinar, fazer as coisas. Por isso que a gente pega as crianças de pequeno e vai ensinando ela desde pequena a fazer as bênçãos. Por quê? Porque ela de pequeno, ela não sabe o que é pedir permissão para Deus para tirar proveito do mundo, ou agradecer a Deus o que Deus me deu no mundo. É uma criança pequena, ela não tem a capacidade de entender isso. Mas eu treino ela desde pequena, agradece a Deus. Agradece a Deus de pequena. Quando você crescer, você já vai saber o que é o agradecimento. Mas é a mesma coisa, não vai ensinar a criança com 1 ano de idade a importância de escovar os dentes ou de não botar a mão na tomada que vai ter um choque elétrico. Você fala, não faz, ou faz certas coisas. Depois você vai entender por quê. Aprender com o hábito. Isso é uma visão judaica. Talvez não só judaica, né? O mundo inteiro deveria aprender isso. Todo mundo estava tomando choque na tomada elétrica, né? Perguntas? Tem perguntas? Tem perguntas? Que bom. Maravilha, não tem perguntas. Oi, Moré. Fale. Referente ao dízimo, eu vi um comentário judaico uma vez que dizia que estaria desobrigado a fazer o dízimo porque não existe mais o templo. Então, Paulo, a pergunta do dízimo é interessante porque ela tem dentro da Torá tem algumas regras. O que era para o sacerdote, o que era para o levita, o que era para o pobre, o que era para a viúva, o que era para os órfãos. Tinham regras que da Tzedakah não é apenas o dízimo. Tinham regras que a gente chama do Maaser, mas tinha também parte que era Maaser Sheni, Maaser Shlishi, tinha o dízimo primeiro, o dízimo segundo, não era só o dízimo em si. Em alguns anos eram para os levitas, para os órfãos, todos os anos eram para os órfãos, para as viúvas e para os órfãos, viúvas e pobres, né? Então, regras que eram na época que tinha campo próprio, hoje voltou a ter em alguns momentos pessoas que tinham campos, ok? Eu tenho uma produção de, sei lá, de trigo. Então, na hora da colheita, eu deixava parte da minha colheita para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. Eu deixava o que a gente chama dos cantos, o que eu deixava, por exemplo, o que caiu da colheita no chão, eu não volto a colher de novo. Se eu esqueci algum lote de frutas ou de trigo, que for, eu não volto a pegar. Ou seja, eram leis de tzedakah, que não é somente o dízimo, leis que tinham para quem tinha propriedades. Eu tenho um campo agrícola, eu tenho que deixar para essas pessoas carentes, porque essas pessoas vinham. Pega passagens bíblicas e vê a história de Ruth, né? A história de Ruth. Ela vem lá e não tinha ainda o templo de Jerusalém. Tinha o santuário em Shiló, mas não tinha o templo de Jerusalém. E ela vem lá no campo do Boaz e colhe o trigo. Ou seja, ela era uma viúva, assim junto com a sogra dela, eram viúvas, e vieram lá como pessoas carentes. Hoje em dia, todos os nossos sábios entendem, isso faz parte do Rabbi Yochanan Ben Zakkai, o que a gente vai falar na semana que vem, de ter feito algumas reformas na parte prática. Uma vez que não tem o templo, o que a gente faz agora? Porque ele viveu exatamente na época que o templo é destruído. Ele era o líder que sai de Jerusalém e vai para Yavne e dá continuidade à academia de estudos sem o templo. E ele, então, discute com seus alunos como a gente vai continuar vivendo sem a centralidade do templo. Então, parte dessas mudanças envolve também de que a funcionalidade de uma sinagoga e as instituições vão ganhar peso e vão acabar sendo, acho que vão receber a substituição desses dízimos. Então, o dízimo vai ser aplicado nas instituições de caridade. Não tem um templo para dar, um sacerdote para receber. Então, quem substitui o sacerdote? O sacerdote era o líder religioso da época. Quem tem os líderes religiosos dos dias de hoje? Os professores, os rabinos, essas pessoas que são os líderes religiosos, eles estão substituindo, entre aspas, aqui, não no papel do sacerdote, mas no papel da liderança.
né? Na época tinham os levitas, que eram os professores. Então, hoje temos os professores, né? O salário de professor não é grande coisa, então talvez também parte do dízimo ajudar os professores. Assim funciona. Carentes, pobres, viúvas, órfãos, como tinham no passado, continuam tendo hoje. Então, tem uma instituição que pode ser uma casa de orfanato, ajudar com roupas, ajudar com alimentação, profissionalização, tudo isso faz parte do dízimo, né? Eu posso dedicar parte do meu dízimo para colocar, olha, na verdade, como a gente tem que entender isso, a avaliação para cada instituição, como eu falei, é muito séria, porque imaginem vocês que dar o dízimo é igual comprar ações. Você não vai comprar qualquer ação sem avaliar ela, sem estudar ela, sem saber a empresa, se a empresa é uma empresa idônea, se a empresa é uma empresa que vale a pena investir nela. Ou seja, na hora que você vai dar tzedakah, você vai avaliar igual como se avalia um investimento, porque é um investimento. Então, você vai ver cada uma das instituições, o quanto que ela aproveita o meu dinheiro, se está sendo bem aproveitado, se não vai gastar com supérfluos. Tudo isso por quê? Porque é um dinheiro que não é teu, é dos outros. Então, como você vai usar o dinheiro dos outros? O cuidado, numa das passagens da ética dos pais, são muitos, a gente falou, são 5 capítulos ali, uma delas fala assim, cuidar do dinheiro do teu amigo mais do que cuida do teu. Olha o quanto que é a preocupação com os bens. Então, o teu dinheiro também não se pode jogar fora. Vou investir ou colocar em qualquer instituição que eu não sei para onde vai. Então, tem que avaliar a instituição, tem que ver a credibilidade, saber tudo isso. Isso faz parte da tzedakah nos dias de hoje. Então, quem falou que não tem o templo, não quer dizer que está abolido da mitzvah, do mandamento. Quando a Morá falou que a igreja obriga, a Torá também obriga, né? A Torá está escrito aser te aser, dizimar o dízimo, né? Ou seja, é uma linguagem dupla, na verdade. Olha que interessante. Em várias passagens bíblicas, quando fala da mitzvah de tzedakah, usa a linguagem dobrada. Naton titen, darar, darar, patoar, tiftar. Abrirás, abrirá, né? Do tipo, abre e abre a mão. Tudo é no sentido de linguagem dobrada. Tem muitos comentaristas que tentam entender por que a Bíblia usa a linguagem dobrada. Alguns comentaristas vão dizer porque a gente é meio, desculpa a expressão, tapado. Tem que falar 2 vezes, senão não entende, né? Senão a gente não abre a mão, né? Senão a gente não dá. Tem que repetir 2 vezes. Isso é uma visão. Outra visão é para enfatizar o quanto isso é importante. Uma outra visão é para dizer que você pode ser também como chama isso? Uma pessoa que tem a representatividade, ou seja, eu não estou pedindo para mim, não. Eu estou fazendo o que a gente chama hoje na profissão de fundraising, né? Arrecadador de doações, né? O cara, ele vai lá e vai pedir em nome de uma instituição. Eu estou indo aqui, olha, não é para mim, estou pedindo, por favor, doe para tal instituição. Então, por isso, na linguagem dobrada, porque quem está fazendo a mitzvah é a pessoa que está dando, e eu também, por ser o intermediador de aproximar quem está dando para quem precisa, também faço a mitzvah. Por isso, na linguagem dobrada. Naton titen, pator tiftar, aser te aser, as várias passagens bíblicas que falam de mitzvah, de dar tzedakah, são na linguagem dobrada. Na mística, na Kabbalah, fala que aser te aser tem um segredo que é de enriquecer, ou seja, é tua sorte também. Se você dá, você também vai ter sorte, né? Isso na mística também, com a numerologia, acho que na minha aula de numerologia eu devo ter falado sobre isso, senão a gente prepara uma apresentação PowerPoint para a próxima também, se eu me lembrar, ou a Morá depois me cobra, a gente coloca para todo mundo no e-mail. Pergunta. Deixa eu te falar, Marcel, essa coisa do dízimo que você disse que a Torá obriga... É uma mitzvah, né? Ela obriga no sentido das leis judaicas, você deve fazer, mas ninguém vem consultar quanto você ganha e calcular o teu dízimo. É essa a diferença. Você deve dar o dízimo, se você é consciente, você faz uma conta que nós sabemos, nós conhecemos bem uma pessoa que fazia essa conta e que ia chegar até 20%, e hoje já chegou até 60%. 60%. Nós conhecemos bem essa pessoa. Então, ele sempre teve como objetivo isso, e ele tinha uma pessoa para fazer o cálculo. Porque né? isso é o certo. É o cálculo, porque era o certo. Agora,
nós não somos obrigados, perante a sinagoga que a gente frequenta, Não. de mostrar o olerite. Hã? Verdade. Isso é verdade. Na visão judaica, não temos aqui a cobrança policial de uma instituição, porque é entre eu e Deus. De novo, tzedakah é Deus que manda o meu sustento. Eu trabalho, eu estudo, eu me qualifico, mas no final das contas é Deus que manda, porque a gente pode ter duas pessoas, o senhor A e o senhor B, que fizeram os dois GV. Os dois passaram na faculdade, fizeram GV, tiveram a mesma formação, eram os dois melhores alunos. Um passou para uma empresa A, outro não conseguiu emprego em nenhum lugar. Não foi qualificado para nenhum emprego. Um deu certo e outro não deu certo, com a mesma qualificação. Pode acontecer. A gente vai chamar isso de mazal, né? de sorte. Mas não existe mazal no judaísmo. A palavra do hebraico mazal vem do verbo de nozel. Nozel quer dizer escorre, vem de cima para baixo. O que escorre de cima para baixo vem dos céus. Então, esse nosso destino que vem, e isso faz parte do que eu falei sobre o assunto da tzedakah, é um desafio. A gente, nessa nossa vida, pode ser rico ou pobre, e às vezes está ligado às nossas vidas passadas. Como eu atuei com essa mitzvah. Se eu apliquei bem essa mitzvah, eu venho nessa continuidade de mundo, nesse novo ciclo de vida, com um benefício. Se eu atuei mal nas vidas passadas, eu venho agora para corrigir. Tikkun Olam, Kabbalah, tema de Tikkun Olam, parte envolve também nesse desafio de riqueza e pobreza. Então, diz a nossos sábios que a gente tem que ter também calcular o dízimo de forma, como esse nosso conhecido fala, filântropo, contratar um profissional que avalie. No caso dos evangélicos, etc., eles têm a igreja que vai lá e me dá teu olerite que eu calculo para você. Nossa. Nós, judeus, temos uma visão de autoavaliação. Né? Não tem uma polícia que vai nos cobrar, mas temos uma autoavaliação perante Deus. Ele está vendo, né? Ele enxerga tudo, ele sabe o que o meu coração pensa, ele sabe o que eu passo pela minha cabeça. Então, é uma autoavaliação. Os judeus têm uma responsabilidade muito maior. Sim. No seu outro curso, você disse que o nosso destino é traçado, é escrito 40 dias antes da nossa concepção. Exato. Mas então, se está escrito... Mas a gente falou na aula passada, a gente pode mudar Não, foi no curso passado. Sim, mas na aula passada falando que a gente pode mudar, e também no curso passado a gente falou sobre a mudança pode ser feita através de oração, através de penitência, através de caridade. Eu posso mudar o meu destino. Tá. Tem um sábio famoso da Idade Média também, o Maral de Praga, né, o famoso rabino que viveu em Praga, um cabalista, que ele explica sobre isso, o que significa o destino, como funciona isso. Então, existem duas visões, divinas e humanas. A visão divina, como Deus enxerga o mundo e como ele cria o mundo e como nós enxergamos o mundo. Então, a visão que Deus coloca no mundo é de que o mundo é cíclico, tem um destino. A visão nossa perante o mundo é que nós temos não uma coisa arredondada, e sim temos escolhas, de direita ou esquerda. Nós temos o livre-arbítrio. Se eu posso ir para a direita ou eu posso ir para a esquerda. Deus tem uma coisa já planificada para a gente. Ele já sabe tudo o que a gente vai fazer. E a gente vai chegar, no final das contas, no mesmo ponto. E se não chegar, vai voltar em outro ciclo de vida. Reencarnação. Porque na visão divina, o nosso espírito ele é infinito. Ele não é 80, 90, 120 anos. Ele é infinito. É a eternidade. Então, na visão de Deus, é um ciclo. É uma coisa arredondada. Na nossa visão temporal, que vivemos cada um dentro do seu ciclo de vida, ele tem uma visão de livre-arbítrio, direita ou esquerda. E se ele não chega no seu ponto final, ele volta numa nova encarnação até chegar no final do ponto, na estação final. Isso explica o Maral de Praga. Tá sem microfone, Morá. Microfone. Chegamos a 1h30 de aulas. Alguém tem mais alguma pergunta rápida? Senão nós deixamos... Marcel pode me responder por e-mail, pode me responder na semana que vem. Quando você mencionou, Marcel, aquele negócio do Pirkei Avot, de cuidar do dinheiro dos amigos, me lembrou na hora da parábola dos talentos de Jesus. Não sei se você está familiarizado. Eu não me lembro de cor, mas sim. Mas, afinal de contas, ele era um judeu que estudou exatamente essas passagens, né? Não é uma passagem secreta. Se você
puder me passar isso na semana que vem, qual que é o excerto, qual que é a porção de onde você retirou essa informação? Eu sei Mando, que, claro, lógico, de algum lógico. lugar. Lógico, tá no próprio no capítulo, se não me engano, no capítulo 3. Eu verifico já e mando Legal. no grupo aí para passarem para todos Maravilha. também. Tá bom, obrigada. Para ter um detalhe, né? Hillel vive nessa época. Hillel vive nessa época e pré-época que a gente conhece de Jesus. Jesus vai ser um pouco depois de Hillel, ou até parte, podemos dizer assim, parte da mesma época, né? Alguns vão discutir que Jesus nasceu antes da Era Comum, né? 4, 5 anos antes da Era Comum, viveu numa época parecida. Ou seja, esses sábios, os ensinamentos da Ética dos Pais tinham, não é alguma coisa secreta que não vai aparecer no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele tem praticamente muitas e muitas mensagens que são do Velho Testamento com uma nova fala. Né? Ou tipo, o amar o próximo como a ti mesmo, né? O papel do amor que é visto no Novo Testamento, é parte do que a gente vê tanto do Hillel quanto do Rabi Akiva, e é um mandamento bíblico, está no livro de Levítico. Capítulo 19, está lá, amar o próximo como a ti mesmo, que eu sou o teu Deus. É um mandamento divino, é uma ordem de Deus. Amar o próximo é uma ordem de Deus. Nós tivemos aula com o Theo, onde ele comenta exatamente isso, né? Que tudo que está no Novo Testamento aparece no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Da parte filosófica. A parte filosófica, lógico. A parte de prática dogma, vai ter mudanças, porque, por exemplo, abole a circuncisão, abole o Shabat do sábado para o domingo, abole o kasher da comida, ou seja, vai ter algumas partes de praticidade que no dogma, na teologia, que vai ser adotada posterior porque o Novo Testamento foi escrito em etapas também ao longo dos séculos 3, 4, então vai ter também uma mudança de atitudes que vai diferenciar da religião judaica, que vai nascer uma nova religião, né? Vai abrir mão da parte prática e vai ficar somente com os valores sentimentais, filosóficos, mas não práticos, né? Porque é uma religião universal, né? Que eles tornaram o cristianismo uma religião universal. E foi comentado que nós somos 17 milhões de judeus no mundo e tem 4 bilhões de católicos, né? De cristãos. Não, acho que é menos, porque tem também muçulmanos, também tem hindus. Acho que é 2 bilhões só. Não, é 2, desculpe, é 2 de muçulmanos, 2 de cristãos, 2 de hindus, eu acho, né, gente? Alguma coisa assim. Um terço é cristão. Mas sabe o que é interessante? O Maimônides fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o cristianismo e o islamismo vieram como um passo de aproximar a humanidade a Deus. Porque o mundo, antes disso, tirando os judeus, o resto era pagão. Acreditava em totem, em estátua. A partir do cristianismo, que o Império Romano adota esses seguidores de Jesus e transforma isso numa religião do Império, criando, então, né, de forma universal, dividido, né, o católico com o ortodoxo, mas a igreja no sentido como o cristianismo, e depois com o islamismo, uma evolução, isso na visão do Maimônides, um filósofo, pensador, teólogo também de 800, 900 anos atrás, como aproximar a humanidade a Deus. Isso ele fala como uma etapa, ou seja, ainda na visão de Maimônides, essa etapa deveria continuar, essa evolução deveria continuar, ou seja, ambas as religiões deveriam se aproximar mais de Deus, da praticidade, não só da filosofia. E é um processo, porque a igreja, século III, se aproxima da filosofia. Os muçulmanos, século VII, já colocam prática 5 orações por dia, circuncisão, não comem porco, já entram na praticidade, muito mais próximos dos mandamentos judaicos. Né? É uma coisa bem interessante. E, na visão do Maimônides, isso deveria continuar na evolução.
ainda não chegamos nesse ponto de o mundo evoluir mais em praticidade, mas esperamos que sim, né? Imagina, alimentos, Shabat e outras muitas coisas que poderiam ser feitas e o mundo só se beneficiaria, né? Seja com tzedakah, uma coisa que é importante falar, né? A gente falou de tzedakah. O mundo não está pobre. O mundo só está com má divisão. Não falta comida no mundo. Hoje tem mais pessoas obesas do que passando fome. Ou seja, é má administração, é má distribuição. Não é pobreza, não é ignorância, tem muito saber. Só que dos 2 milhões de links que tem no clique da Google, 90% é besteira, 90% é fake, ou 95%. Ou seja, não falta conhecimento, não falta riqueza, não falta comida, falta má administração. Pessoal, boa noite para vocês. Nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Na semana que vem, eu vou pedir um favor depois para a Augusta, para ela administrar, e eu vou estar falando pelo celular, porque na semana que vem eu não vou estar em casa, mas pelo celular eu vou poder usar, eu vou estar sem o laptop, mas aí eu passo para ela o PowerPoint e, por favor, Augusta, para cuidar da parte administrativa, pode ser? Tá. Ela não está aí presente? Pensei que ela estava aí ouvindo. Não, ela não está porque ela trabalha, ela tem rodízio às quintas-feiras. Então ela tem que abrir a tua aula às 7h30, por isso nós precisamos conversar. Tá bom, ela tem que abrir a tua aula e esperar até às 8 para poder ir para casa. Entendi. Então na semana que vem eu deixo contigo o PowerPoint aí só para... a gente vê como é que fica para passar o PowerPoint, então, antes dela ir embora. Tá bom. Ou ela... Bom, a gente vê como isso. Senão a gente faz uma... Porque não dá tempo dela chegar em casa até às 8. E falar ao mesmo tempo, fica difícil. Tranquilo, tá bom, a gente combina. A gente combina. Pessoal, uma boa noite para vocês. Boa noite. Nos vemos semana que vem.